Boa noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Nós vamos ler o verso 8. Texto base da nossa meditação esta noite. Diz assim, irmãos, Romanos, capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu vou fazer mais uma palavra de oração e então dou continuidade. Senhor Deus, nós somos gratos, meu Deus, por este culto, onde o Senhor está nos proporcionando, por meio da Tua graça, da Sua misericórdia, um momento onde nós podemos ter comunhão com o Senhor, meu Deus. Podemos aqui, então, Te adorar, Te engrandecer, Senhor, dando a honra e a glória que é devida ao Seu santo nome, meu Deus. Nos perdoe as falhas, Senhor, e tudo aquilo que possa atrapalhar o bom andamento do Seu culto, meu Deus, da explicação da mensagem, Senhor, do entendimento da mensagem, meu Deus, que o Teu Espírito possa estar nos guiando esta noite para tirarmos o máximo de proveito, independente, Senhor, das limitações humanas, Senhor, que o seu servo tem, meu Deus. Que o Senhor possa estar perdoando os nossos pecados, nos dando verdadeiro discernimento da Tua palavra, Senhor. Nós confiamos que o Senhor é poderoso para isso e é nisso que nós damos continuidade neste culto, Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que eu faço essa oração. Amém. Bom, irmãos, esse texto que eu acabei de ler aqui, Romanos capítulo 5, versículo 8, ele fala uma grande verdade para a gente. Deus, ele prova o amor dele por nós. Nós podemos ter uma grande certeza nas nossas vidas, que é Deus nos ama. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre esse amor de Deus por nós. Talvez o atributo de Deus mais conhecido e mais falado pelas pessoas, né, por todas as pessoas aí que falam de Deus, seja o amor, né? Nós temos muitas igrejas que falam acerca do amor de Jesus Cristo. Nós temos pessoas que nem frequentam igreja, mas conhecem a Deus, e se você perguntar para ela uma característica de Deus, elas vão falar para você que Deus é um Deus amoroso, né? E talvez elas até se sintam amadas por Deus. Se você for conversar com as pessoas acerca de Deus, geralmente o amor de Deus, ele é o atributo que vai ser falado ali, ou mais falado. O problema disso, irmãos, é que o mundo, ele pega pequenas verdades do Evangelho, ele pega pequenas verdades que a palavra de Deus nos revela e transformam essas verdades, né, deturpam essas verdades, né? Então, muitas pessoas hoje, em nome de Deus, em nome né, das Escrituras, falam que Deus é amor, que Deus ama o pecador, né? A famosa pregação que nós vemos por aí, Jesus te ama, né? E não se aprofundam nesse amor de Jesus Cristo. Não mostram, de fato, como é esse amor de Deus. Então, as pessoas hoje, muitas vezes, pregam e falam sobre o amor de Deus, mas não entendem esse amor verdadeiramente. Infelizmente, essas pessoas pensando que estão engrandecendo esse atributo maravilhoso do nosso Deus, que é o amor, na verdade, eles terminam diminuindo Deus. Porque quando você fala de um atributo de Deus, como o amor, por exemplo, você tira ele de contexto, você tira os demais atributos que completam a perfeição que é o nosso Deus, você, na verdade, está limitando Deus, diminuindo Deus. E é o que essas pessoas, infelizmente, fazem.
quando elas pegam essa grande verdade e não expõem ela da maneira correta, da maneira certa de se fazer. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse amor de Deus. Nós vamos falar da forma que as Escrituras quer que nós vejamos esse amor, da forma que a Escritura quer que nós entendamos esse amor. Porque esse amor é muito mais profundo do que o amor que o mundo conhece hoje, né? O mundo tem um amor como um mero sentimento, né? Uma sensação ou algo do tipo. E o amor de Deus vai muito além disso, né? Nós vamos ver aqui que Jesus Cristo, né, que Deus não só fala que nos ama, mas Ele prova que nos ama. Ele prova com atitude. É um amor sacrificial, é um verdadeiro amor. E nós vamos meditar nisso hoje. Aqui no texto de Romanos, capítulo 5, o apóstolo Paulo vinha explicando para a igreja de Roma acerca da questão do pecado, depois ele fala acerca da questão da justificação pela fé, né, nos capítulos anteriores, e no capítulo 5, após ele explicar que a justificação ela é pela fé, ele fala, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele explica que nós fomos justificados por Deus, né? Jesus Cristo, com a obra que ele fez na cruz, pagando pelos nossos pecados, ele nos torna justos. E essa justiça de Jesus Cristo nos torna, então, nos coloca, então, em estado de paz com Deus. Antes nós estávamos no estado de rebelião. Antes nós estávamos no estado onde Deus não tinha comunhão conosco. Estávamos condenados. Mas por causa daquilo que Jesus Cristo fez por nós, nós podemos dizer que nós temos paz com Deus. Então, ele explicando isso, ele continua no versículo 2, pelo qual também temos entrada pela fé esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Então, tendo paz com Deus, irmãos, por meio da justificação, o apóstolo Paulo começa a nos mostrar que nós somos amados. O apóstolo Paulo começa a nos mostrar que o amor de Deus na nossa vida é uma grande verdade. A ponto de nós olharmos, por exemplo, para as tribulações e não termos o porquê desesperar. A ponto de nós olharmos para as coisas que acontecem na nossa vida e não termos o porquê desesperar. Termos uma confiança, termos uma certeza. Porque uma vez que nós temos paz com Deus, nós não temos o porquê temer aquilo que acontece na nossa vida. Talvez o ímpio, quando acontece uma tragédia na vida dele, ele possa imediatamente atribuir aquilo ali a Deus como algo ruim, a ira de Deus caindo sobre ele, ou ele não sendo amado, ou ele não vendo o amor de Deus na vida dele. Mas nós não. Nós fomos justificados e nós agora temos paz com Deus. Se algo acontece na nossa vida, não é porque Deus não nos ama. Não é porque Deus ele esqueceu de nós. Se nós temos paz com Deus, nós podemos ter certeza que Ele está mantendo esta paz. E qualquer coisa que está acontecendo em nossa vida, que Ele permite que aconteça em nossa vida, é porque Ele está querendo manter essa paz e demonstrar esse amor por nós. Então, ele fala desse amor de Jesus Cristo, né? Esse amor de Deus. E ele fala, então, que Deus prova esse amor por nós. Né? Muitas pessoas, elas dizem amar as outras pessoas, dizem amar o próximo. Né? Nós, nos nossos relacionamentos, nós falamos amar uns aos outros, né? Seja amigos, seja parentes, seja namorados,
marido e mulher, todos nós, nos nossos relacionamentos, afirmamos amar as pessoas. Mas, em muitas situações, esse amar ele é apenas por boca, né? Em muitas situações, as pessoas elas dizem amar, baseados em talvez em algum sentimento, em algum carinho, mas as atitudes que as pessoas estão colocando em prática, né? As obras dessas pessoas não demonstram esse amor, né? Quando você está se relacionando com alguém, você espera que essa pessoa não só fale que te ame, mas que ela demonstre esse amor. E a mesma coisa, né, que você precisa ter em mente quando você fala que ama alguém. Você não deve só falar, mas demonstrar. E Deus, ele não só fala que nos ama, mas ele prova esse amor. Ele demonstra esse amor por nós. E essa prova, ela é tão evidente, essa prova ela é tão grandiosa, gloriosa, irmãos, que nós podemos ficar tranquilos quanto a qualquer coisa que aconteça na nossa vida. Essa prova é tão grandiosa que, independente do que aconteça, independente daquilo que eu esteja vivendo, eu posso ter certeza que sou amado por Deus. Talvez Deus ele te abençoe com alimento, ele te abençoe com vestimenta, ele te abençoe com bons relacionamentos, né, com uma igreja saudável. Ele te abençoe com muitas coisas na sua vida. Amém? É uma demonstração de amor de Deus também por nós. Essas bênçãos, esse cuidado. Mas talvez ele possa tirar isso tudo de você. Ele possa tirar a sua condição financeira, as pessoas que você ama, ele pode tirar de você. Talvez você não conquiste aquilo que você deseja nesta vida. E sua vida, né, seja um grande sofrimento. E isso não muda o fato de que Deus ainda te ama. Porque o amor dele é independente das demais coisas. O amor dele já foi provado em Jesus Cristo. E nós vamos ver isso. Nós vamos ver que então que Cristo, ele é o centro deste amor, né? Ele é suficiente, independente de qualquer outra coisa. Aquilo que Deus nos demonstrou por meio de Cristo é suficiente. Em João, capítulo 3, versículo 16, nós conhecemos bem de cor esse texto, não precisamos abrir lá, mas diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Percebam esse termo que João usa lá, né, em João capítulo 3. Deus amou o mundo de tal maneira. Ele fala que Deus amou tanto o mundo que ele deu o seu Filho unigênito, para morrer por nós. Um amor sacrificial. Um amor excelente. Um amor muito superior a qualquer amor que o mundo queira dizer que é amor aqui, né? E nós vamos ver um pouquinho sobre isso, né? Nós vamos ver que... Vamos fazer uma comparação, vamos tentar aqui meditar um pouco, irmãos, para ver a grandiosidade desse amor. Talvez nós vamos falar aqui coisas que nós já falamos diversas e diversas vezes, mas que nós sempre devemos estar lembrando. Nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso estado, onde nós nos encontrávamos, e nós vamos falar um pouquinho sobre Jesus Cristo, onde ele se encontrava. E como, né, isso tudo culminou, então, nesse amor demonstrado por ele. No versículo 7, né, ele fala, né, acerca... Na verdade, no versículo 6, ele nos mostra algo que engrandece ainda mais esse amor de Deus por nós. Ele fala, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. E aí nosso texto base, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.
algo que engrandece ainda mais o amor de Deus por nós é o fato de que o amor de Deus por nós é um amor imerecido. Nós não merecemos esse amor. Deus não nos ama por aquilo que nós fizemos. Nós não merecíamos esse amor. Talvez, se nós fôssemos pessoas boas, pessoas que realmente agradavam o Senhor, nós poderíamos, então, cobrar esse amor dele. Né? Porque quando a gente tem alguém na nossa vida que é agradável, ou quando nós somos agradáveis na vida de alguém e procuramos amar aquela pessoa, nós esperamos reciprocidade. Nós esperamos que esse amor venha de volta. Então, se nós fôssemos bons perante Deus, talvez nós poderíamos exigir, não, então Deus deve me amar. Só que o amor de Deus, ele é grandioso, irmãos, ao ponto de ser um amor imerecido. Ele nos amou por pura graça, não porque nós não merecemos. Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores, ou melhor, quando nós ainda éramos escravos do pecado. Quando nós não conseguimos agradar a Deus, quando nós ainda não conseguimos fazer a vontade de Deus, Ele nos amou. Pessoas que mereciam a ira de Deus, pessoas que mereciam, então, a condenação eterna. Mas, na sua misericórdia, na sua graça, Deus nos amou, sendo ainda nós pecadores. Um amor sacrificial. Ele fala aqui, no versículo 7, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Talvez por alguém bom, nós tenhamos a coragem, de entregar nossas vidas. Mas o Senhor Jesus Cristo entregou a vida a pessoas ruins, pessoas que não mereciam esse amor. E isso torna o amor de Deus ainda maior, irmãos. Torna o amor de Deus algo ainda mais excelente. Nós vamos ver um pouquinho agora e comparar o nosso estado, com o estado que Jesus Cristo se encontrava, Isso falando no passado, Nós vamos abrir lá em Romanos, capítulo 3, virar uma página aí. Paulo aqui, então, estava argumentando, falando sobre o pecado da humanidade, sobre todos os homens serem pecadores. Aí no versículo 10, capítulo 3, versículo 10 de Romanos, fala, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de aspidez está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Esse era o estado, irmãos, de todos nós que hoje estamos aqui e conhecemos a Jesus Cristo. Se tem alguém aqui que não conhece a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, esse ainda é o seu estado. E você precisa se atentar e procurar Jesus Cristo para que isso possa ser mudado, para que você possa ser justificado e ter paz com Deus. Mas, direcionando aqui essa parte para nós que conhecemos a Jesus Cristo, esse era nosso estado antes de Jesus Cristo. Pessoas que não podiam agradar a Deus. Eu fico pensando, irmãos, às vezes, se Deus não tivesse me alcançado, se Cristo não tivesse me alcançado. Nós olhamos para as pessoas que estão à nossa volta, pessoas queridas muitas vezes, pessoas inteligentes muitas vezes, mas que são cegas para o Evangelho. Pessoas que vivem esta vida aqui, uma vida passageira, uma vida que pode acabar a qualquer momento para ela, mas que não percebem a necessidade de salvação, não percebem
a necessidade de Jesus Cristo. Como essas pessoas estão perdidas. Imagina se encontrar neste estado. Imagina você se encontrar neste estado, morrer e descobrir que você não tem a Jesus Cristo. Descobrir que você passou a sua vida toda enganado. Que você não deu ouvido quando falaram de Jesus Cristo para você. Que situação onde nós nos encontrávamos, irmãos? Nós estávamos debaixo da ira de Deus. A ira de Deus é algo terrível, não é mesmo? Quando Deus deseja aplicar a sua ira, e nós vemos isso durante as Escrituras, é algo tremendo, irmãos. Então, quando nós vimos cidades sendo destruídas, vidas, sendo ceifadas, é algo grandioso, o poder do nosso Deus. Imagina essa ira sobre você. E ainda maior, porque nós não estamos falando apenas desta vida, mas nós estamos falando de uma eternidade. Nós estávamos condenados ao inferno, um inferno eterno. Não é um lugar onde nós passamos 1000 anos, 1 milhão de anos e que um dia tem fim. Não, é algo eterno. É algo que não se acaba. É a justa ira de Deus. E nós estávamos condenados a esse fim. Mas pela misericórdia e pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos tirou deste local, desse estado. Por aquilo que Ele fez por nós na cruz, morrendo por nós, entregando a sua vida por nós, Ele nos tirou desse estado pecaminoso. Nos tirou, irmãos, desta condenação. Nós éramos pessoas que não mereciam a graça de Deus. Ainda não merecemos, Somos pessoas que não merecemos a graça de Deus. Não merecemos a salvação. Por outro lado, irmãos, enquanto nós não merecíamos a salvação e fazíamos de tudo para ir para o inferno, Jesus Cristo, Ele se encontrava na glória. Nós vamos abrir lá em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Aqui o apóstolo Paulo está falando com os irmãos de Filipe, E ele fala sobre aqueles irmãos terem o mesmo sentimento de Jesus Cristo, um sentimento de humildade, E aqui no versículo 5, a partir do versículo 5, o apóstolo Paulo fala assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, nós estamos falando de Jesus Cristo aqui, irmãos. Jesus Cristo estando em forma de Deus, Jesus Cristo na sua glória, Jesus Cristo sendo Deus, fala aqui que por usurpação ele não quis ser igual a Deus. Está falando aqui de um sentimento de Jesus Cristo, ele se humilha para poder nos alcançar. Aqueles pecadores que nós acabamos de falar sobre, nós que nos encontrávamos naquele estado, ele olhou para nós e, estando em forma de Deus, por usurpação, não quis ser igual a Deus. Mas, versículo 7, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus os exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então nós vemos dois contrastes aqui, irmão? Um grande contraste, na verdade. Nós vemos pecadores, pessoas que odiavam a Deus, que desagradavam a Deus, condenadas ao inferno, merecedoras do inferno, e um Deus santo,
justo, glorioso, que nos amou de tal maneira a ponto de se humilhar, de sair dessa glória. Estando em forma de Deus, não quis ser igual a Deus, irmãos. Por usurpação, não quis ser igual a Deus. E se encarnou. Ele se fez em forma de homem. Ele se limitou à humanidade. Tudo isso, irmãos, por amor. Ele sofreu as aflições, né? As aflições que estavam destinadas a nós. Tudo isso de graça, irmãos. Perceba que é um sentimento de humildade que partiu do Senhor Jesus Cristo. Por puro amor. Que grandiosidade é esse amor de Jesus Cristo. É esta mensagem que nós devemos estar pregando, irmãos, para as pessoas. Quando nós estivermos falando do Evangelho para as pessoas, nós precisamos explicar esta mensagem. Jesus Cristo, ele amou o mundo, mas nós precisamos mostrar como que ele amou o mundo. Jesus Cristo, ele amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para morrer por nós, irmãos. Nós vimos em outros textos, né, antes da crucificação, estava chegando a hora da crucificação, né, e Jesus Cristo fala: Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade, né. Nós vemos ali Jesus Cristo aflito, né, antes da sua crucificação. Aflição essa, irmãos, que estava destinada a nós e que ele de graça recebeu. Quando ele estava na cruz do Calvário, ele fala: Deus meu, por que me desamparastes? Porque naquele momento ele estava recebendo a ira de Deus que estava sobre nós. Isso é muito forte, irmãos. Isso é grandioso, sabe? Deus Pai, ele desampara o Filho, aquele que ele tanto ama, por amor a nós, para que nós não sejamos desamparados. Não existe, irmãos, amor maior que esse. E muitas vezes nós esquecemos. Muitas vezes nós, na nossa vida, por não conseguirmos aquilo que nós queremos, muitas vezes porque as coisas não saíram conforme eu queria, porque eu não tenho um emprego que eu gostaria de ter, eu não tenho a vida que eu gostaria de ter. Porque só acontece tragédia comigo, né? Nós esquecemos desse amor. O pecado nos leva a cogitar ou a nos colocar uma dúvida: será que Deus me ama mesmo? Acredito que todos os irmãos aqui já passaram por momentos difíceis e que em algum momento esse questionamento veio na cabeça. Que ousadia da nossa parte, né, irmãos? Questionar o amor de Deus. Nós não precisamos de mais nada, meus irmãos, que Jesus Cristo já não tenha nos dado. Nós vamos abrir 1 Coríntios, capítulo 13. Perdão, capítulo 12, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 12. Segunda Coríntios, capítulo 12, irmãos. Errei o capítulo e depois errei o livro. É 2 Coríntios, capítulo 12. Aqui, o apóstolo Paulo está falando do espinho na carne que ele tinha.
né? E nós vamos ler aqui, vamos ver que ele pediu a Deus para que esse espinho fosse tirado. E ele recebeu uma resposta de Deus, né? Versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne, né? Ele fala que para que ele não se gloriasse, foi mandado um mensageiro de Satanás, né? Um espinho na carne. E ele clama a Deus para que tirasse isso dele, para que desviasse isso dele. Mas Deus responde Paulo de maneira bem clara: a minha graça te basta. Eu não preciso provar mais meu amor para você. Meu amor foi provado em Jesus Cristo. Foi provado quando eu te salvei. Quando Jesus Cristo veio a este mundo e morreu na cruz, ressuscitou no 3º dia. Tudo aquilo que está acontecendo com você, está acontecendo por quê? Como que fala lá em Romanos, irmãos? Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que servem a Deus. Se está acontecendo na sua vida, irmãos, está acontecendo porque Deus te ama. Se você verdadeiramente serve ao Senhor Jesus Cristo, se você realmente é um filho de Deus, saiba que todos os acontecimentos da sua vida, ainda que muito seja influência do seu pecado, né? Mas Deus, ele tem... Até nisso, Deus demonstra o seu amor por nós, né? Porque quando nós pecamos, ele vai lá e nos corrige. E a correção de um pai é uma correção amorosa, né? Então, tudo aquilo que acontece na sua vida acontece porque Deus te ama. E ele está te direcionando conforme o amor dele. Então, se você não tem aquilo que você quer, se você não tem aquilo que você deseja, aquilo que você espera, não é porque Deus esqueceu de você. E você não merece nada disso que você quer. Aquilo que você precisa, irmãos, foi consumado em Jesus Cristo, que é a salvação da sua alma. As demais coisas é uma extensão do amor de Deus, é a bênção de Deus, mas nós podemos viver sem. Com a esperança de que um dia viveremos eternamente com tudo aquilo que nós desejamos, né? Em relação à paz, à alegria, né? Em relação ao amor, comunhão com Deus. Tudo aquilo que nós almejamos hoje, talvez, para uma alegria nesta vida aqui, nós alcançaremos em Jesus Cristo. Hoje o mundo, ele, né, corre, né, atrás da alegria, né? Nós vemos que hoje o que é mais falado, né? Saúde mental, as pessoas procurando psicólogos, igrejas, né, com uma cultura de autoajuda, né? Então, esses coaches que estão fazendo sucesso, que estão por cima hoje na nossa sociedade, as pessoas correndo com vontade para ter alegria, usando todos os recursos possíveis para poderem dizer: eu sou feliz, eu estou bem. E nós alcançaremos isso em Jesus Cristo, irmãos, de graça, porque Ele nos amou. Então, irmãos, a mensagem de hoje, ela foi preparada, né, em um momento em que eu, particularmente, estava questionando o amor de Deus na minha vida. Tá? Faz um tempo que está preparada esta mensagem aqui, né? E Deus me agraciou no momento de aflição me lembrar de um texto como esse e meditar
né? E sair tirar aquela dúvida de mim. Então, a mensagem de hoje é para que nós refletamos se nós não estamos sendo ingratos. E se você, por acaso, tem dúvida se Deus te ama, né? Ou se Deus esqueceu de você, ou se você não está entendendo aquilo que está acontecendo na sua vida, saiba que o que você precisa foi consumado em Jesus Cristo. Você não precisa de mais nada. Se alguém te perguntar se você é feliz, pode afirmar com certeza. Se você conhece a Jesus Cristo, se você é filho de Deus, pode afirmar com total certeza: eu sou feliz. Não, mas por quê? É por causa do seu trabalho? É por causa da sua família? É por causa das coisas boas que estão acontecendo na sua vida? É por causa de Jesus Cristo e aquilo que Ele fez por nós. Amém? Então, que Deus abençoe esta mensagem. Se nós temos aqui alguém que não conhece esse amor de Jesus Cristo, que ainda não experimentou deste amor de Jesus Cristo, dessa segurança, saiba que esta mensagem aqui, ela tem efeito, né? Essa esperança, ela tem efeito na vida daqueles que entenderam a obra de Jesus Cristo na cruz, daqueles que foram transformados, regenerados. Na vida de um ímpio, de alguém que não conhece a Cristo como único e suficiente Salvador, este amor aqui, né, ele, no final das contas, não tem eficácia alguma. Porque esse amor aqui ele é destinado àqueles que seguem a Jesus Cristo. Àqueles que foram chamados, transformados pelo Espírito. Então, se você está aqui e você ainda não experimentou deste amor, olhe para as Escrituras, dobre seu joelho, clame a Deus por transformação. Clame a Deus por este amor. E que Deus possa, então, realizar isso na sua vida e você ter a paz que nós vimos no começo do capítulo, a paz com Deus, por meio da justificação. Nós vamos fazer mais uma palavra de oração e vamos encerrar, irmãos.